Você sabe qual é o grande objetivo da lei de Deus? O que ela deve representar na vida do cristão? É o que nós vamos entender hoje no programa Escola Bíblica. Olá, que alegria poder ter a sua companhia e podermos estudar juntos a Bíblia. Você acredita na Bíblia? Você estuda a Bíblia? Você conhece? Tem procurado conhecer? Eu não sei qual é o seu contato com a palavra de Deus, mas nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu convido você a estudar a Bíblia aqui no programa Escola Bíblica, onde nós estudamos através dos guias que são produzidos pelo nosso departamento de Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Nessa temporada estamos estudando o guia A Cura do Pecado, como o tema do pecado, que é um tema bíblico, se relaciona com todos os outros temas e como isso fala sobre a nossa existência. Quero convidar você também e te motivar a ter o nosso guia de estudos. Ele é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos colaboradores mensais aqui da Novo Tempo, que são os nossos anjos da esperança. Então, durante a minha fala, vai aparecendo, olha, WhatsApp, vai aparecer aqui, tá aqui, ó. Vai aparecer o nosso site. No WhatsApp é só você dar um oi, já vai aparecer o link ali para você, é bem simples, vai te explicando. O nosso site vai aparecer lá, é bem simples também. Clicou lá, tem um linkzinho para você escolher o estudo, preencher. E também você pode ligar no horário comercial para a gente. Tenha o nosso material didático, o nosso guia de estudos e vamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não tem o hábito de ler, eu te convido, experimente. Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu quero orar mais uma vez hoje para que o Espírito de Deus esteja conosco. Estamos nesses dias especiais de oração. Quero orar pelas pessoas que nós amamos, que nós gostaríamos que conhecessem a Deus, encontrassem o rumo para a vida, uma lógica para a existência. Eu quero orar por isso nesse momento. Quero orar por você que me dá aí o prazer da sua companhia. Obrigado porque você está conosco, acompanha, está aí parando, ouvindo, assistindo e desejando conhecer mais da palavra. Quero orar por você e por sua família. Vamos orar? Pai, é hora de abrirmos a palavra, nos dê iluminação, entendimento. Eu oro pelas pessoas que amamos, que nós desejamos que te conheçam verdadeiramente, que entreguem a vida para ti. Eu oro por aqueles que talvez um dia estiveram e abandonaram, que eles sejam tocados pelo Espírito e retornem. Pai, abençoa cada um dos nossos telespectadores e abençoa o nosso estudo de hoje. Vamos continuar entendendo o tema da lei e a relação que tem com o pecado. Nos dê a compreensão e uma visão positiva da lei, meu Deus, porque é a expressão do teu caráter e o Senhor é amor. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos continuar o nosso tema de ontem. Nós vamos nos próximos dias trabalhar essa relação que existe da lei com o pecado, mas sempre com aquele cuidado que eu citei ontem, quero relembrar, de nós não irmos para os extremos. O extremo de achar que a lei é um meio para que eu alcance salvação, me torne uma pessoa perfeita e aí me preocupe só em não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso. Ou irmos para o outro lado de não termos nenhum compromisso
de acharmos que Deus aceita tudo porque Ele me ama e Deus não quer que eu não me sinta amado. E aí vem um detalhe importante para a gente. Lembra que a gente falou, né, se você acompanha a gente fez uma referência a Eva, a descrição de Gênesis capítulo 3, quando há a queda, quando o primeiro pecado na terra é cometido, que ela visualiza o fruto e diz, isso é bom para comer. Às vezes nós podemos achar que aquilo que estamos fazendo é bom para a gente, isso vai me fazer feliz, isso que me traz alegria. Não, podemos nos equivocar, porque o olhar correto é o olhar que vem daquele que me criou, o Senhor. Esse é o nosso grande desafio. E aí eu digo assim, não, mas Deus não diria que eu não devo fazer isso, porque se Ele me ama, Ele vai aceitar. Equívoco nosso, são os extremos. Achar que é um meio para a salvação ou achar que Deus aceita todas as coisas. Ele não pode aceitar porque isso vai de encontro. Vai bater, vai confrontar com o seu caráter, que é o melhor para nós, sempre. Mas vamos explorar mais esse assunto ao estudarmos, né? Ontem eu citei o olhar positivo, nosso desafio de termos um olhar positivo a respeito da lei de Deus. Eu citei a história do jovem rico, que obedecia, mas o Senhor dá para ele uma visão positiva quando diz assim, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e aí vem e me siga. Então ele não conseguia entender essa visão positiva, mas a gente citou ontem também que ele fazia todas essas coisas, mas sentia-se vazio. Por quê? Porque obedecia à lei pela motivação errada. A gente vai explorar isso já um pouquinho mais para frente. O cristianismo não é, então, deixar de fazer coisas, que é essa visão que às vezes a gente tem, que a gente quer colocar para as pessoas. Lógico que eu vou deixar de fazer coisas. É óbvio que isso vai acontecer, porque talvez eu esteja tendo uma prática de vida que está errada. É isso. E eu vou deixar de fazer isso. Só que cristianismo não é isso. Cristianismo é me colocar no caminho que eu tenho que realmente andar para voltar a ter a imagem de Deus. Eu deixo de fazer, mas o foco não é o deixar de fazer. Não sei se eu estou sendo claro aí com você. O foco é, este é o caminho da felicidade. Este é o verdadeiro caminho. E lógico que isso mexe com a minha natureza, com os meus gostos, porque eu quero continuar tendo a prática anterior. E essa prática precisa ser abandonada. É a ênfase, esse é o grande detalhe. Sequência, para a gente explorar um pouquinho mais, um outro exemplo de visão positiva está em Mateus capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Dentro da tradição rabínica, até 3 vezes. E Pedro aqui dá ele até coloca uma margem. Mas olha que interessante a resposta de Jesus. Então, a ênfase dele está sendo, até quantas vezes, meu irmão vai pecar contra mim e eu vou lhe perdoar? Até 7? Sequência, o verso 22. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque Pedro, ao perguntar até quando eu devo perdoar meu irmão, Pedro não estava perguntando quantas vezes eu devo amar o meu próximo. Não. Ele estava tendo uma visão negativa. Qual é o limite para mim? Qual é o limite? Ele estava perguntando quando eu devo deixar de amar o meu próximo. Viram como a visão de Pedro era uma visão negativa do que era ser um cristão, neste caso, dentro da prática do perdão? Ele está dizendo assim, qual é o meu limite para perdoar? Até 7 está bom o limite, Senhor? E o Senhor vai dizer assim,
Não existe limite para o perdão. Eu poderia trabalhar aqui esse tema do perdão, né? Porque isso não significa que você não deva dar limites para um relacionamento que talvez seja um relacionamento abusivo, que explore. Não é isso, não é isso. O ato de perdoar é não carregar o rancor, o erro que o outro cometeu. Porque quando eu não perdoo, eu carrego o erro que o outro cometeu. E isso vai me prejudicar. E o Senhor está dizendo assim, você não deve carregar, ofereça-lhe o perdão. Mas não significa que esse relacionamento precisa ser resgatado como era. Só estou fugindo um pouquinho do assunto para esclarecer para você, porque talvez eu estou falando para você que sofreu e você tem dificuldades de perdoar. Lembra, perdoar não significa voltar àquele relacionamento do jeito que era, mas perdoar é eu não vou carregar o erro que o outro cometeu, guardando isso dentro do meu coração. É isso que o Senhor está dizendo. Esta é a visão positiva, porque aquele que perdoa está liberto. Por isso que não existe limites para o perdão, porque o Senhor quer que eu viva livre, que eu não carregue um peso sobre mim. Fui claro? Está claro para você isso? Então, o Senhor responde. Na sequência, a gente tem a parábola do credor incompassivo. A resposta de Jesus é sucedida pela parábola do credor incompassivo, onde ele vai falar de um indivíduo que tinha uma dívida impagável e aquele senhor o perdoou e ele sai dali, o próximo dele tem uma dívida que poderia ser paga, ele não perdoa e coloca na prisão. Não existe limite para o amor cristão. É isso que o Senhor está dizendo. Eu vou expressar, eu vou compartilhar. Eu quero viver feliz, livre de qualquer peso. E essa é uma visão positiva da lei. Eu quero desafiar você, nesses momentos, a ter uma visão positiva. Se eu não tenho a visão positiva, eu vou provavelmente cometer esse erro quando Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 8, esclarece bem. Sabemos, porém, que a lei é boa. A lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, corretamente, é a palavra originalmente escrita aqui, que descreve. A lei é boa. Agora, ela será boa se ela for utilizada de forma correta. Dá para entender a minha sequência, meu raciocínio? Quando é que eu posso usar a lei de forma incorreta? Quando eu acho que ela é um meio para eu alcançar a salvação. Ou quando eu tenho só uma visão negativa a respeito dela. Que eu deixo de fazer as coisas, porque aí eu vou conquistar um favor. Então aí eu transformo o cristianismo no não pode, não pode, não pode. E uma visão equivocada a respeito da essência da lei, que é o caráter de Deus, que é amor. A gente vai para o intervalo e a gente já volta para a gente explorar um pouquinho mais esse assunto e entender que eu devo ter uma visão correta dessa expressão do caráter de Deus, que é a sua lei. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, estamos estudando a Bíblia através do guia de estudos desta temporada, A Cura do Pecado. Não deixe de pedir seu guia, tá bom? Vai aparecer aí a mensagem do WhatsApp, o site, o telefone, não deixe de pedir o seu guia, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida. A compreensão, no caso desse tema de hoje, né? A compreensão de que a expressão do amor de Deus está sendo colocada através das suas orientações, porque Ele quer o melhor para a gente. Nós é que precisamos mudar esta visão
e não termos só uma visão negativa, porque cristianismo é andar no caminho das coisas boas e não fugir somente daquilo que é mal. Vamos lá, vamos seguir. A gente citou esse texto, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, ela é boa. Agora, vamos lá, vamos explorar. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 7, verso 12, também, por conseguinte, a lei é santa. O mandamento, ou as ordens divinas, é santo, justo e bom. Então, olha só. Nós temos ênfases aqui, que aquilo que Deus deu é bom. Eu gosto de pensar assim, ó. Como é que você reage quando alguém diz não para você? Como é que reage? Porque a gente cresce com o não, sabe? Aqui, né? Acho que é a primeira que a gente ouve. Não faz isso, não faz aquilo, né? Porque a gente é curioso, vai pôr o dedo na tomada, não faz isso. E a gente traz isso também para a visão cristã. Às vezes a gente quer ensinar as pessoas a Bíblia, e eu já vi isso de muitas formas. A gente vai ensinar a Bíblia. O que é viver como cristão? E a gente dá ênfase no monte de não. E aí, como é que eu olho para algo que é bom, santo, justo, se eu tenho só essa visão negativa? E talvez a pergunta essa visão negativa, talvez a pergunta que eu tenho que fazer ela é boa para quê? Para que serve? Se ela está me tirando, está me dificultando dentro da visão humana, né? Que é o que eu quero trabalhar nos próximos momentos aqui com você. Quais são os propósitos da lei? Então eu quero que você visualize agora como isso é uma coisa boa. Como olhar para os mandamentos, para as ordens divinas, para as orientações de como eu devo viver de forma positiva. O que ele está querendo comigo? Primeiro, revelar Deus para nós. E se a lei quer revelar Deus para nós, a gente citou isso anteriormente, ela quer mostrar quem Ele é. 1 João capítulo 3, verso 4, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... Eu acho que eu coloquei o verso errado aqui. Fui eu, produção. É 1 João 4,8. 4,8. Sabe por que eu lembrei que eu coloquei errado? Porque eu lembrei que quando era criança, eu cantava uma musiquinha desse verso, tá? 1 João 4,8. Não vou cantar aqui porque eu não sou cantor, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá? Então, é só para fazer a correção aqui para você. Então, a lei quer me revelar o quê? Quem Ele é, quem Deus é. E Deus é amor. Eu já falei isso aqui, mas nunca é demais, né? A gente relembrar que a gente, com uma visão ocidental, de influência grega, temos uma visão muito limitada do que é amor, porque o amor, dentro da visão bíblica, é o que o amor faz, é a prática, sabe? É o comportamento, não o comportamento do temor, mas é a expressão. E a gente vê isso, Jesus demonstra o amor pelo mundo morrendo por nós. Então, a lei quer mostrar quem é. Obrigado, produção já resolveu aqui, ó, tá? A lei quer mostrar que Deus é amor. E em Mateus capítulo 22, 37 a 40, a gente viu já que ali está o resumo de toda a lei, do amor a Deus e o amor ao próximo. E termina dizendo, desse amor a Deus depende de tudo na vida, de todos os ensinamentos. O texto vai dizer assim, a lei e os profetas, tudo que havia sido escrito no Antigo Testamento, vai depender de amar a Deus, ou vai se resumir em amar a Deus e amar ao próximo. Estou falando muito rápido, porque tem tanta coisa boa aqui para a gente compartilhar, e eu quero te desafiar a olhar dessa forma, sabe? Isso tem me encantado, que
o Senhor quer revelar-se para nós através do seu amor. Romanos capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Neste momento, Deus está revelando seu amor para todas as pessoas no mundo inteiro, de várias formas. Paulo está dizendo aqui, através das coisas criadas, mas o amor de Deus está sendo revelado. Por isso que a gente encontra histórias, por exemplo, de lugares onde o Evangelho ainda não chegou e das pessoas terem a crença de que existe um Deus superior a ele, alguém que ele tem que acreditar, porque ele recebe o amor de Deus, o amor está sendo revelado de várias formas. E neste caso, para aquele que tem contato com a palavra diretamente, a lei moral. Mas existem outras leis que regem o universo, que revelam o amor de Deus. A lei, eu poderia citar, a lei que governa o dia e a noite, que faz o mundo girar do jeito que gira, é uma revelação do amor de Deus. E o ser humano que é espiritual, ele tem esta percepção independentemente de crença. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Deus está se revelando. Deus está mostrando quem Ele é através de todas as leis, da lei moral e das leis que regem o universo. Porque Deus ama o ser humano. Mesmo que a gente esteja vivendo, às vezes, em momentos difíceis, Deus não deseja essas coisas. Mas nada está fora do controle dele. Creia nisso, creia. Ou abra seu coração para buscar entender isso. Sequência. Segundo propósito, a lei revela que existe um padrão de vida com Deus. Existe um caminho que é o caminho divino. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgadas. Romanos capítulo 2, verso 12. Se você ler esse contexto, você vai ver que o Senhor está falando para os judeus que tinham revelação. O Senhor está dizendo assim, existe um padrão de vida. E cada um vai ser julgado segundo o que recebeu desse padrão de vida. Aquele que recebeu mais vai ter maior responsabilidade. Aí você pode dizer assim, então quanto menos eu conhecer, melhor. Não. Cada um recebe o conhecimento à medida da sua necessidade. E a medida dessa necessidade se revela no que ele vai mostrar para as outras pessoas. E o julgamento final se dará, porque Deus não é injusto, o julgamento final se dará na proporção daquilo que cada um conheceu. Sabe por quê? Porque a diversidade é muito grande, mas o mais importante disso é que Deus está se revelando para todos nós. Deus está falando para mim e para você agora. Deus está, através do Espírito, falando aí na sua mente, querendo dizer assim, esse caminho não está correto. A forma como você está agindo não está correta. Você tem que voltar para mim. Você sabe por quê? Tudo gira em torno de um objetivo maior. Que nós entreguemos o nosso coração para o Senhor. E o Senhor olha para cada um e dispõe para cada um oportunidades diversas, mas dispõe. Entende o que eu estou te dizendo? Deus está falando para você nesse momento. Abra seu coração. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Ele está falando para mim, está falando para você.
porque o objetivo dele é nos salvar. Eu quero orar nesse momento e eu convido você a abrir seu coração agora. Só dizer, Senhor, o que o Senhor está falando para mim? Eu preciso entender sua lei. Abra seu coração. Pai, obrigado, porque o Senhor está trabalhando pela nossa salvação, o Senhor se revela, o Senhor é justo para todas as pessoas no mundo inteiro. Nós queremos abrir nosso coração para entender os teus propósitos, entender as tuas leis como caminho para o Senhor. Nós nos entregamos a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém.